O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Números capítulo 11, verso 21 diz: Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes, eu lhe darei carne para comer durante um mês inteiro? Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais? Ou mesmo que se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Yahvé. Então, escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios anciãos dentre o povo e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade, o outro Meldade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos, e assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade, Meldade, exclamava ele: estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava a Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés: estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Yahvé depositasse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. Amém. Poder sentar? Diminui o grave um pouco, professor. Irmãos, aqui nós temos essa passagem tão gloriosa, tão conhecida. E o que nós queremos, com a graça de Deus, é entender melhor a visão do líder Moisés e a visão de pessoas, às vezes até muito próximas da liderança. Mas é necessário entender que entre liderança e alguém próximo existem abismos muito grandes. É necessário entender que entre liderança e liderança também existem abismos muito grandes. Olha para Elias, olha para Eliseu, olha para cada rei de Israel. Olha a diferença de Davi para Salomão, para Saul. E não estou falando no momento de suas quedas, não, estou falando quando eles estavam bem. Mesmo quando eles estavam bem, percebe-se enormemente a diferença constante entre uma liderança e outra. Seus pontos de vista são muito diferentes, são distantes demais. Então, aqui nós temos um episódio interessante, que alguém, depois de Moisés reunir o povo e o Espírito de Deus veio, mas as pessoas pararam de profetizar, mas ficou 2 lá. E esses 2 estão profetizando no meio do arraial. Alguém foi lá e disse: Moisés, fulano e filano estão profetizando no meio do arraial. Tá, Moisés ouviu. Josué, que diz aqui, desde a sua mocidade estava servindo diante de Moisés,
Josué vai e antecipa-se a Moisés, porque não vê que Moisés tenha dito nada. Moisés ouviu alguém transmitir a informação. Tá, mas Josué vem, meu senhor, proíbe-os. Aí o Moisés diz assim para Josué, ué, tu estás com ciúme por mim? O que é ciúme? Ciúme é zelo, né? Quando diz lá que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, significa que ele tem zelo. Não é isso que a gente aprendeu a falar de ciúme na nossa sociedade, essa coisa doentia, né? A mulher que fica atrás do cara. Aliás, eu não entendo por que mulheres ficam atrás de homens. São tão liberais, são tão donas de si, têm medo de perder casamento? Será que é isso? Só se for isso. Eu tenho que vigiar meu marido. Por quê? Para ninguém tomar ele de você? Não tem capacidade de arrumar outro? Tem medo de morrer sozinha? Direitos iguais. Mulher que anda atrás de marido, meu irmão, está revelando que é insegura, dependente e tem mais, é doente. Né? Se casou sem confiar, significa que casou com maldade no coração. Não foi sincera no altar. Não foi sincera no tu serás meu marido. Quando uma mulher olha para um homem e vê que ele é o seu marido, ela entrega a própria vida nas mãos desse marido. A própria vida. Mas se não for assim, bom, deixa esse papo de ciúme para lá. Mas eu gosto de vez em quando pegar essas espadas e atravessar por aí. Né? Ou então o marido vai não sei aonde. Ah, leva a criança. Tem mulher que vai atrás do marido até na oficina, no borracheiro. Caramba. Um mecânico meu estava discutindo com a mulher dentro da oficina, que ela foi lá para saber, que ela pegou, ele estava no banheiro, ela pegou o celular dele, foi na agenda e tinha um monte de nome de mulher. Aí ela deu um fraga na oficina, né? É tanta mulher, pelo menos uma eu vou pegar. Aí a discussão, sem sentido, louco. Quem é a Raquel? Quem é a Patrícia? Quem é a Margarida? Eu sou mecânico. Os clientes não são só homens, não. Eu preciso de contato. Eu preciso botar o nome das mulheres na agenda para quando eu termino o carro, eu comunicar, ó, a senhora pode vir buscar o seu carro. Está pronto. Não, como é que eu vou dizer para a mulher? E já pensou, o cara tem que dar explicação de 15 mulheres, nomes de mulheres que tem lá? Mecânico. E advogado? Já pensou se mulher de advogado pegar a agenda do telefone dele? Advogados costumam ter, às vezes, 30, 40 clientes. Homens e mulheres. Quem é a fulana? Quem é a cicrana? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Amor é totalmente diferente de ciúme. E agora eu vou chicotear para valer. Quem tem amor não tem ciúme. Tem zelo. Quem tem amor não tem ciúme. Mas aqui a palavra então, quando diz o Espírito Santo tem ciúmes, lá dizem os estudiosos, e é bem óbvio isso, né? Que a palavra é zelo. Ele tem um zelo ardente por nós. Ele deseja nos abençoar, nos envolver, nos resgatar, nos guiar. É isso. Então quem tem esse ciúme verdadeiro, esse amor, procura sempre ajudar, amparar, dar alegria, dar prosperidade, guiar no caminho certo. Não é? Não, vem cá, meu cachorrinho, senta aqui. O marido se mexeu. Vai aonde? O marido está no telefone. Está falando com quem? Não era esse o script. Mas aproveita, irmão, para ser liberto.
Não é só a mulher que é ciumenta, não. Eu estou usando o maior padrão da sociedade. Todo mundo sabe. Falou em ciúme, pensa logo em mulher. Mas tem homem também que é para lá de carrapato. Seja livre, meu irmão. Pega 100 reaisinho aí. 100. Toma, minha esposa, vai passear no shopping hoje. Vai lá, lembra o teu tempo de adolescente. Vai lá para o shopping passear, tomar um sorvete. Deixa as crianças comigo. Pô, pastor, fala sério, né, pastor? Tá querendo colocar ornamento na minha testa, pastor? Que isso, meu irmão? Fala sério. Tua esposa é cristã? Você acredita nisso? Irmão, eu não tenho ciúme. Não tenho ciúme. Eu, às vezes, falo com a minha esposa, até comento algumas coisas e com outras pessoas também. O camarada chegou e flagrou a esposa dele com outro. E ele matou o cara. Ele tinha que matar ela. Ela que tinha compromisso com ele, não o cara. Amém, irmão? A mulher pegou a outra com o marido dela. Espancou a outra quase que até a morte. Tinha que espancar o cara. Pior, espanca a mulher, chama a mulher de vagabunda e depois volta para casa de beijos e abraços com o outro. Eu acho que vagabunda aí na história é outra. Que é isso, meu irmão? Tudo, quer dizer, mas as pessoas querem se manter numa falsa aparência. Não. Se a mulher pegou o marido dele com outra, o problema dela é com o marido dela, não tem nada a ver com a outra. Mas ela sabia que ele era casado. E ele sabia que era casado? Quem jurou compromisso e fidelidade? Foi aquela ou foi o cara? Tem umas coisas aí na sociedade que revela mesmo que o ser humano não tem caráter, não tem princípio. Não tem caráter, não tem princípio. Eu conheci uma história de um senhor aqui no bairro de Santo Cristo que ele fez o seguinte. Ele chegou na casa dele, flagrou em cima da cama a mulher com outro cara. E ele era armado, o cara, esses coroa aqui, anda armado. E ele olhou pro cara, o cara tremeu. Bota a tua roupa, rapaz, vai embora. Meu negócio é com ela. Tá certo, o cara foi embora. Ué, quem é que tinha fidelidade com aquele cara? Quem tinha compromisso? Quem tinha aliança? Quem quebrou a aliança? O cara tem que resolver com a mulher dele. Não é com o cara que está lá. O cara não invadiu, o cara foi convidado. Convite que não se deve aceitar, mas nós sabemos, nós homens, né? As mulheres não, faz de contas. Nós homens, né, irmão? Levanta a mão. Tem homem aí na congregação? Tem. Nós homens sabemos que para resistir a um rabo de saia tem que ser muito homem, não é verdade? Amém, irmãos? Assim não. Olha a minha porta-voz ali, ó. Irmão, nós sabemos disso. Somos saudáveis. Os cientistas dizem que tem uns negócios de hormônios e não sei o quê. Você já viu como é que isso é tão sério? Já viu aquela bandalheira chamada Big Brother, Fazenda? Que as pessoas entram para lá, nem se conhecem. Daí a uma semana já estão debaixo do lençol. Se apaixonou? Amor à primeira vista? Não, isso se chama testosterona. Tem que ser muito homem para olhar para uma mulher se oferecendo bonita e dizer, não, porque eu tenho uma aliança com os céus. Tem que ser muito homem, meu irmão. Tem que ser homem como eu sou homem. Eu sou exemplo nessa geração. Já trabalhei em lugares de mulheres chegar 1 hora antes para sentar em frente à minha mesa e ficar cruzando as pernas. E eu dentro da empresa era o bobo. Outro piranista, você viu uma fulana? Não vou citar nome aqui, né? Que, sei lá, às vezes a pessoa vai, o mundo gira, ela se converte e vem sentar aqui na frente. Sei lá, é isso aí. Então, tu piranista, você viu a fulana? Vi.
Todo dia que eu chegava na empresa, você viu fulano? Vi. Claro que eu vi, está em frente à minha mesa todo dia cruzando perna de mini saia para lá e para cá. Como que eu não vi? Até que ninguém resiste, parece que eles ficam mais atribulados do que eu. Não resiste. Pô, cara, tu não tem interesse na fulana, não? Não. Mas tu não é solteiro? Sou. Tu não tem compromisso? Tenho. Como que não tem compromisso? Eu tenho compromisso com Jesus. Como que eu não tenho compromisso? Então, porque eu sou solteiro, eu posso virar um cachorro? Porque a mulher da igreja é solteira, pode virar uma cãozinha? Não, meu irmão, faça-me o favor. Nós temos compromisso com o céu. Nós somos cidadãos para salgar essa terra, para fazer a diferença. Quando todo mundo diz, o cara é um gay, não, ele é muito homem. Porque só muito homem para resistir uma mulher se exibindo 8 horas por dia na frente do cara. Bom, quando diz lá que o Espírito Santo tem ciúme, ele tem zelo, né? E aqui Moisés diz assim, tu tá com zelo, diz para Josué, Josué, você está com um zelo maior do que o meu? Tu tens ciúme por mim? Quer dizer, tu estás com um zelo do arraial, está preocupado que tem gente lá profetizando, e você está mais preocupado com isso do que eu. Em outras palavras, cara, eu sou o líder. Ninguém se preocupa com este arraial mais do que eu. Ninguém. Mas Josué podia estar pensando, pô, Moisés, proíbe aí. O cara deu a informação, Moisés ficou de braços cruzados, que nem um tonto, que nem um retardado, não disse nada, ficou calado. Ouviu a informação, deu um joinha para o camarada e voltou para os seus afazeres. Josué, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Olha, Josué, tu está mais preocupado com essa congregação do que eu? Quem dera que todos eles estivessem profetizando. Porque se todos eles estivessem profetizando, significa, é um sinal claro de que Deus deu do seu Espírito a todos eles. Então, eu fico olhando, irmão, a visão de um líder. A visão de um líder, irmão, às vezes a gente só fica calado. Já passou gente por aqui que, puxa, Deus mostrou coisas assim, ó, tá vendo essa pessoa? Essa pessoa, eu vou usar a voz dela a nível de mundo. Poxa, aí quando Deus mostra isso, você até tenta, né? Impulsionar, ajudar, dar alguma coisa, dar as informações, se detém mais tempo com aquela pessoa, porque Deus mostrou que tem um projeto ali realizando tal, uma coisa astronômica. Deus tem chamado para todo mundo, mas tem pessoas que ele, sei lá, da sua maneira, resolveu tratar diferente. Israel era 1 milhão de pessoas, mas só um foi Moisés usado para liderar, depois vem só um Josué, e assim vai, só um Gideão, e assim vai acontecendo a obra. Como Deus escolhe, é um mistério de Deus, mas ele chama a todos, cada um ele reparte segundo a sua própria capacidade. Isso aí são os mistérios de Deus, porque ele sabe tudo e não nos dá nenhum fardo além do que possamos suportar. Tem muita gente aí, Deus me dá um povo de 1000 membros. Amigo, você não vai suportar isso. Você não vai conseguir ver 1000 pessoas na tua frente. Não vai conseguir. Deus, multiplica o povo que o Senhor me deu na igreja, 10.000 membros, Deus. Tu está pronto para isso? Tem certeza que está pronto para estar diante de um povo de 10.000 membros? Tem certeza? Não é assim que as coisas funcionam. Quando Deus diz que está no negócio contigo e Ele te dá 10 pessoas para você fazer alguma obra, algum trabalho, se Ele diz que está no negócio com as 10 pessoas, amigo, é no negócio com as 10 pessoas e acabou a história. Não fica procurando um fardo mais pesado do que aquele que o Senhor te deu e você sabe que está carregando bem. Deus está dizendo que está no negócio? Então vai caminhando,
na certeza de que ele está no negócio. Não queira mudar as coisas que ele já determinou como serão. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Conheci história de missionários que atravessaram para outro estado. O cara pegou ônibus, vai em tal lugar. Tá bom, Senhor, foi. Pega outro ônibus ali, pegou. Pega ali outro ônibus. O cara pegou um monte de ônibus, chegou no interior do país. Senhor, o que eu vim fazer aqui? Tá vendo aquela casinha lá no meio do mato? Vai lá. Quando uma mulher te atender, você vai dizer isso, isso e isso para ela. Hã? Mas eu tive que viajar 15 horas para dizer isso? Sim, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Anda no que Deus tem contigo e não queira andar naquilo que Deus não tem contigo. A glória, o galardão é estarmos no centro da vontade de Deus e não no centro das atenções dos homens. Hoje todo mundo se volta, universal, sei lá quantos milhões de membros. Hã? Jesus está dizendo assim, cadê? Eu não estou vendo nenhum. Nenhum. Enquanto o mundo está vendo 1 milhão, tem ímpios que dizem assim, pô, igreja que cresceu é universal, né? Eu digo assim, poxa, meu amigo, eu não reconheço igreja ali não. Para mim ali é um templo de Satanás. Ué, mas tu também não é crente? Não, também não. Eu sou crente, eles não são. Qual é a visão certa das coisas? Bom, irmão, então segue naquilo que Deus te deu a capacidade. Josué ouve isso de Moisés. Tu acha que tu achas que você está mais zeloso desse povo do que eu? Enquanto tu está pensando que eles deveriam ser proibidos de falar, eu estou querendo que Deus levante mais e mais pessoas para falarem. Mais e mais gente para profetizar. Que Deus derrame o Espírito que está sobre mim, que Deus passe sobre eles. O entendimento que Deus tem me dado, a graça que Deus tem me dado, como Deus desce na tenda da congregação e fala comigo, como Ele desce sobre a arca e fala comigo, eu quero que Ele faça com todo o seu povo. E daqui a pouco Deus atendeu os anseios de Moisés. Ele diz assim, Moisés, peça que o povo se santifique por 3 dias, lavem suas vestes, que eu vou descer no monte e vou falar com todo mundo. Moisés saiu no arraial feliz, olha Israel, santificai-vos que o Senhor falará convosco, o povo todo alegre. Só que quando Deus começou a falar e a trombeta soou lá do monte Sinai, o monte começou a fumegar, o que o povo fez? Fugiu. Não, Moisés, não fale Deus conosco, fales tu, senão nós morreremos. Não, Israel, mas o Senhor vos ama, Ele quer falar com você. Não, 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 fale você conosco, Deus não. Moisés ali, pô, eu sou o cara que falo com Deus, não tenho esse temor todo. Eu sou o tal. Nada disso. Moisés saiu dali completamente frustrado, arrasado, decepcionado. Ele falou, então, Deus sempre vai precisar de um líder para falar com o povo. O povo nunca vai estar pronto a ouvir Deus. Moisés saiu dali arrasado, meu irmão. Moisés passou dias em melancolia, em frustração. Moisés passou dias decepcionado, sumiu do arraial, fechou a cara. Ninguém mais viu Moisés. Ele está querendo que o povo ouça a Deus. Não é essa? Ora, não é essa a visão de um líder? Um líder não prega para que pessoas possam ver Deus face a face? Um líder não prega para que pessoas recebam a direção de Deus e sejam salvas, porque se não receberem a direção, se não ouvirem Deus, se não sentirem Deus, vão se perder, e o trabalho do líder se transforma em quê? Em nada. O que adianta Deus me dizer assim, você vai pregar para todo... Na tua vida vão aparecer milhares de pessoas, você vai pregar para milhares de pessoas, nenhum vai se converter. Eu vou dizer, Senhor, me manda plantar batata então.
Agora, todo líder não quer ver o fruto do seu trabalho? Todo mundo não quer ver o fruto do seu trabalho? Quem planta não quer colher? Ora, então, a visão de um líder é ver que outros se transformem em líderes, como ele. A visão de Moisés, que ouvia a Deus, era ver que outros também pudessem ouvir Deus. Mas quando Deus fala lá do monte, o povo, se desespera, se esconde atrás das rochas, bota as mãos nos ouvidos. Uma coisa horrível. Quando Moisés olhou para trás, que ele pensou que fosse ver um povo recitando os mandamentos: não matarás, não adulterarás. Ele vê tudo que nem rato, se escondendo nas tocas, debaixo das pedras, e Deus falando com Moisés, e Moisés ali ouvindo, se deliciando ao som da voz de Deus. Quando olha para trás, ninguém de pé. Numa nação de milhares de pessoas, todo mundo fugiu. E ainda gritaram, os que conseguiram chegar mais perto de Moisés: não fale Deus conosco, fale tu. Deus fala com você e você fala com a gente. Nós não suportamos ouvir a voz de Deus. Frustração terrível de Moisés naquele dia. Porque a visão de um líder é que o povo esteja transparente diante do seu Deus. Essa é a visão. Essa é a visão. Mas Moisés olhou e disse assim: caramba, depois de mim, Deus vai ter que levantar outro líder. Agora a visão de Moisés, depois desse dia, já está assim: quem será, hein? Quem será, hein? Quem será? Daqui a pouco Moisés, eu posso imaginar Moisés dizendo assim: caramba, esse Josué promete. Josué promete. Aí daqui a pouco ele diz assim: qual é, Josué? Você está com mais zelo do que eu? Que ciúme é esse que você está tendo? Daqui a pouco Moisés está lá no seu canto: poxa, eu pensei que fosse ser Josué, mas não vai ser Josué. Esse não foi um comportamento devido dele. Graças a Deus que o homem consegue se redimir dos seus erros. Graças a Deus, irmão. Se o homem não conseguisse se redimir dos seus erros, você não estaria aí, nem eu estaria aqui. Você não estaria aí, nem eu estaria aqui. Às vezes eu conversando com alguns irmãos no Zap: não, pastor, que poxa, eu caí e tal. Eu falei: caiu? Então já conhece o caminho da queda? Sabe como se levantar? Sei, então se levanta. Se levanta. Aí quando as pessoas começam a lamentar muito e tal: não, que eu caí, que eu fraquejei, eu digo assim: irmão, tua estrada eu já passei por ela. Também já caí, também já fraquejei, também já tive meus deslizes, mas a minha fome e sede de Deus foi maior do que aquilo que pudesse me derrotar. E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi foi um homem digno de morte. Tu és este homem, Davi, digno de morte, mas o Senhor não vai te matar. Por quê? Tu és um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com esse adultério, mesmo com esse homicídio, tu ainda estás classificado entre os melhores de Deus. Tem gente que nunca matou, nunca adulterou, nunca roubou, nunca furtou, e ainda assim não consegue estar entre os melhores de Deus. Essa dói, não dói, irmão? Davi usou de uma autoridade de rei, porque se ele não fosse rei, ele não conseguiria aquilo que ele conseguiu, mandar buscar a mulher na casa dele. Adulterou com a mulher. Depois encobriu, mandou a mentira, chama o cara lá para o cara ir para casa, deitar com a mulher dele, e depois ele vai achar que o filho é dele. O cara não foi para casa, está na porta aí do templo, porque ele falou que não vai para casa enquanto Israel estiver em guerra, ele quer estar no campo de batalha. O homem é fiel, ele quer entregar a vida por Israel e por ti, rei. Ele está lutando pelo teu reinado. Ele falou que não vai entrar na casa dele enquanto Israel estiver em guerra. Meu Deus.
Então, caramba, como que eu vou encobrir o meu pecado? Esse cara vai descobrir, eu vou ficar mal, difamado. Então faz isso, ó. Chama o líder lá. Chama o fulano. Chegou pro cara, toma aqui essa carta, vai lá e entrega ao comandante. O cara era tão fiel que Davi coloca a sentença de morte dele na mão dele e ele não abre a carta para ler. Ele chegou com a carta do jeito que Davi deu, entregou ao comandante do exército. Quando o comandante do exército olhou a carta e olhou para Urias, riu sem graça, porque viu que ali na carta estava a sentença de morte de Urias, o mesmo que trouxe a carta. E o cara veio caminho no seu cavalo e não abriu a carta para ver. Que fidelidade! E estava escrito: põe Urias na frente da batalha e deixa que os guerreiros deixem de cobri-lo. Ele ficando descoberto, ele morrerá pela espada dos filisteus. Ninguém entendeu, só foi entender depois, né? Só foi entender depois, mas cumpriu ordens. E lá se foi Urias. Mesmo com todas essas horrendas atitudes, Deus olhou para Davi e disse assim: não, cara, tu ainda é o meu melhor. Tu ainda é o melhor que eu tenho nessa terra. Se eu te ferir, se eu te matar, Israel vai ficar em situação muito pior. Você tem que ficar de pé. Porque por mais que você tenha adulterado, por mais que você tenha mandado assassinar, quando eu olho em Israel, todos que eu vejo ainda são piores do que você. E muitas vezes o cara está dizendo assim: eu não adulterei, aquele cara é um safado, eu não adulterei. Não adulterou, mas Deus olha aquele que adulterou melhor do que o que não adulterou. Amém, meu irmão? Por isso, irmão, atente uma coisa: quando você vê alguém caído, não passa por cima não. Porque quem está caído hoje pode estar bem acima de você amanhã. Quer um exemplo? Eu sou esse exemplo. Moleque pobre, não saía na rua porque não tinha um short para vestir. O short era rasgado, eu ficava ali no portão olhando a rua. Não tinha o que comer, não tinha nada. Roupas, ia para o colégio, roupa rasgada. Enfim, aquele caos que você sabe. E muita gente diz: pobre coitado, não vai dar em nada. Hoje eu passo pelos filhos destes e eu digo: tadinho deles, né? Coitado deles. Não tem nada do que eu tenho, a começar pela paz e pelo Deus que eu tenho. Não tem nada do que eu tenho. Eu hoje posso ajudar pessoas, que é uma das minhas maiores satisfações pessoais, é estender a mão para os outros. Deus me deu isso como presente. Eu hoje posso ajudar pessoas. Essa alegria é transbordante. Eu posso fazer isso. Ajudar pessoas. Enquanto estou aqui, qual é o nosso horário de culto aqui? Começou o culto 9h30, né? Meio-dia terminou tudo, né? Meu domingo está livre. Aí vem segunda. O que eu vou fazer? Eu vou estudar a Bíblia, eu vou tirar música, essa é a minha vida. Vou ler um livrinho, vou dar uma estudada ali, vou conversar com os irmãos no Zap, o irmão vai me contar um sonho, Deus vai revelar coisas, tem visões e não sei o quê, vou estar estudando as coisas espirituais, ninguém me diz nada, ninguém manda em mim, não estou preocupado com o salário, no fim do mês, se vai ser bloqueado, não trabalho para o Estado, se as minhas contas vão vir maiores do que o que eu posso pagar, não tenho nada dessa preocupação. Eu não tenho nada dessa preocupação. Porque a palavra do meu Deus se cumpriu na minha vida. Tu emprestarás a todo mundo, mas de ninguém tomarás emprestado. Ele prometeu e ele cumpre. Não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E aqueles que disseram: não, esse cara não vai dar em nada. Eles baixaram a sepultura e as suas vidas totalmente infrutíferas. Não deixaram nada que possa ser digno de memorizar,
de trazer à memória. E seus filhos estão aí, vivendo uma desgraça só. Não tem um carro para andar, não tem uma bicicleta para andar. Se faltar um trabalhozinho lá, o cara põe para a rua e vai passar necessidade. Eu não tenho patrão para me demitir. Eu sirvo a Deus. E o que eu faço, não faço por obrigação de ganhar um salário no final do mês. O que eu faço pelo maior prazer que eu, como ser humano, encontro. Servir ao Deus vivo. Qual é o meu salário? Irmão, acredite se quiser, eu não sei qual é o meu salário. Eu não tenho salário. Não tenho. Você pega lá o dinheiro da caixa de oferta que você põe lá, eu pego ele e ponho no canto. O que tiver lá, eu ponho no canto. Precisei, eu vou lá e pego e uso. Não precisei? Fica lá. De repente vem um irmão da igreja, precisou? Ah, tem aqui, irmão, toma aqui. É assim que vive, eu não tenho salário específico. Cheguei para a contadora, ela disse, como é que tem imposto de renda? Eu falei, não faço imposto de renda, não declaro imposto de renda. Por quê? Eu não tenho salário. Isso assim, não tenho. E não tenho. Isso, não tenho. Ué, mas como que você vive? Eu vivo do que a igreja me sustenta. Acabou. Enquanto que os outros estão aí, os que criticam, não vai dar em nada. Realmente, eles não podiam supor que fosse dar no que deu. Sou hoje o homem mais importante sobre o planeta Terra. É isso que eu sou. Então, meu irmão, se você vê alguém caído, o cara adulterou, o cara mentiu, o cara matou, o cara estuprou. Deus é que conhece o momento da queda de cada um. Só Ele pode julgar. Cuidado que se você falar alguma coisa de alguém que hoje está caído, esse alguém pode estar caído pela própria mão de Deus, que a seu tempo vai levantá-lo. E como vai ficar quando Deus levantar? E o colocar acima de você, porque ele caiu pelo adultério e você caiu pela língua. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu não estou aqui para falar nem bem nem mal de ninguém, embora eu gosto muito de falar bem das pessoas, quando pode-se. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para fazer o que o meu Deus me manda, o meu compromisso é com Ele. Daniel era um líder, como a gente sabe que Daniel era um líder, e que representa lá no Antigo Testamento a própria igreja. Daniel, quando veio Arioque, vão matar aí os astrólogos do reino. Daniel foi, intercedeu, e disse assim, não, diz para o rei, dá um tempinho só, me dá aí 3 dias que eu vou trazer a resposta aí para o rei. Daniel é líder, ele vem e chega para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz assim, olha, vamos, como era o costume da época, vamos jejuar e orar, para que Deus nos revele este grande mistério. Um líder de verdade, meu irmão, ele sabe que Deus trata com ele, mas ele quer sempre incluir os outros também. Essa é a vontade dele. Daniel fez o desafio, Daniel se comprometeu, Daniel expôs a vida. Depois foi Daniel que recebeu o sonho, Daniel que recebeu a revelação, foi tudo com Daniel. Mas ele não deixou de dar uma parte da glória para Sadraque, Mesaque e Abednego, indo lá e dizendo, vocês intercedam por mim, jejuem e orem, porque eu vou diante do rei. Daniel, é isso aí, é isso que liderança quer, irmão. Todo mundo envolvido. Agora, tem alguns que não têm condições de se envolver. Faça-me o favor. Não tem condição. Não é o homem que rejeita o homem, é Deus que rejeita o homem. E quando ele diz esse não, meu irmão, vai resolver com Deus, até que ele diga esse sim. Tem casos que é assim, meu irmão. Tem pessoas que cometem uns delitos horrendos, está na cara, já se sabe, está estampado, mas não tem humildade de chegar e botar a cara no pó aqui na frente e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Entra sempre na igreja com o nariz em pé e sai com o nariz em pé. E com o nariz em pé vai baixar a sepultura.
Esse reino, meu irmão, é para os humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltarei. Irmão, Jesus, quando chamou os apóstolos e disse: ide de 2 em 2, pregai, curar enfermo, expulsar demônio, tal, de graça recebeste, de graça dai, não levai 2 bolsas, nem alforje, enfim, digna ao obreiro do seu salário. Quem estava lá no meio? Judas. Judas estava no meio dos discípulos. Daqui a pouco vem os discípulos: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Está escutando, Judas? Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Judas está no meio dos apóstolos, Judas está no meio dos discípulos. Jesus subiu ao monte, passou a madrugada inteira, a noite inteira até a madrugada em oração. E o Pai, lá do trono do Pai, saiu a voz do próprio Deus, do Todo-Poderoso. Saiu a voz dizendo o nome dos 12 apóstolos para Jesus. Quando Jesus recebeu aqueles 12 nomes, ele desceu e chamou os seus discípulos. Pedro, Tiago, João, Judas. Vem cá, Judas, o Pai citou o teu nome para mim. O Pai tem grande projeto na tua vida. Daqui a pouco o Espírito Santo vem dizer assim: sabe, Judas, ele está lá indo ter com os sacerdotes. Jesus falou assim: ai. Aí Jesus lembrou do dia que ele passou a madrugada inteira orando. Jesus lembrou daquele dia que o Espírito Santo soou claramente para ele: Pedro, Tiago, João, Judas. Ele lembrou daquele dia, ele viu: caramba, o plano de meu pai era grandioso. E eu já podia ver Judas lá no céu, como coluna do santuário de Deus. Já podia ver Judas galardoado, já podia ver Judas andando no meio dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e dos serafins. Já podia ver Judas com as suas asas desprendidas e voando entre os anjos. Já podia ver Judas no meio do coral. Já podia ver Judas dizendo lá, em vários momentos de triunfo: levantai, ó portas, vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Ele já podia ver Judas adorando diante do trono do Todo-Poderoso. Eu já podia ver Judas lá no meio de miríades e miríades, em ruas de ouro, em mar de cristal. Já podia ver Judas contemplando coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Eu já podia ver Judas no inferno. Agora eu vejo Judas no inferno. Líder sofre, irmão. Só a graça. Líder não sofre como as pessoas dizem aí. Não, pastor, eu cansei de ouvir essa baboseira. Não, tu sabe que a obra é espinhosa. Irmão, espinhosa é a coroa de Cristo. Que obra espinhosa? O que tem de espinhoso você ouvir Deus e ir executar? Está disposto a morrer pelaquela ordem. O que tem de espinhoso nisso? Faça-me um favor. Tem nada de espinhoso nisso. Eu não vejo nenhuma dificuldade em realizar a obra, encarar umas cadeias, umas algemas, levar uns socos, levar uns empurrão, levar tiro, morrer. Isso não é nada de espinhoso. Espinhoso é aquela coroa. Aí vem os palhaços diante de mim que não tem chamado. Se não tem chamado, não tem a graça. A graça no vale da sombra e da morte não tem consolo, vai sucumbir. Quem tem consolo atravessa qualquer fornalha, meu irmão. Obra espinhosa, faça-me um favor. Que obra espinhosa? Ser agredido, ser afrontado, ser difamado, ser caluniado, isso não tem nada de espinhoso, isso tem de glorioso. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Aí, não, irmão, que a obra é espinhosa. Olha assim, não tem chamado. Quando vem um palhaço de um pastor do meu lado dizer que a obra é espinhosa, eu digo: esse cara não tem chamado. E outros vão mais além, né? Aqui no bairro de Santo Cristo tinha muitos, abre aspas, bem grandes, pastores, e fecha aspas. Aí chegavam aqui: irmão, poxa, quantos membros tem aí na igreja? Ah, irmão, sei não. Eu comprei tantas cadeiras, sei lá.
que também não gosta de entrar em muito detalhe, não. Eles acham que igreja próspera é igreja com um número de gente muito grande. Eles acham isso. Não é essa a realidade. Mas, não, porque, irmão, você sabe que Santo Cristo é uma pedreira, né? O povo de Santo Cristo é incrédulo, né? Irmão, Jesus não veio chamar incrédulo. Jesus veio chamar crente. Se tu tem ministério, tu pode ir para as margens do Jordão, que Deus vai levar o povo lá. Se tu tem ministério, meu irmão, abre a tua boca e prega. Deus leva a tua voz como um anzol e traz quem Ele quer que te ouça. É assim que funciona. O povo do Santo Cristo é incrédulo. Tá, eu sei que o povo do Santo Cristo é incrédulo. Mas Jesus não me chamou para pregar para Santo Cristo, me chamou para pregar para pessoas, para vidas. Então, por gentileza, meu irmão, quem mora no Santo Cristo, faça o favor, levanta a mão assim. Levanta a mão assim, quem mora no Santo Cristo. Olha aí, irmão, você está vendo aí? Você está vendo esses dedinhos mínimos? O resto aqui ninguém mora em Santo Cristo. Sabe por quê? Porque eu tenho um ministério. Essa rua não passa ônibus, não tem condução, não é rua principal, e Deus manda um CD lá dentro da casa da pessoa e diz assim, vem. E ela vem. Deus manda a mensagem chegar lá na África e diz para a pessoa, vem, e ela vem. Manda chegar nos estados brasileiros, vem, e ela vem. Porque eu tenho um ministério. Porque o Deus Todo-Poderoso fala pela boca de quem tem ministério. E quem tem coração verdadeiro, quebrantado e contrito, quer ouvir Deus. E quem quer ouvir Deus, virá à minha presença. Porque só tem um homem pelo qual hoje Deus prega sobre a terra, entrega a sua mensagem e revela a sua palavra. E esse homem sou eu. Só tem esse, sou eu. Aqui disposto a aceitar qualquer desafio de vida ou de morte. Então, meu irmão, Jesus sofreu as suas decepções também. Às vezes em momentos menores. Saulo, sai de Jerusalém, que eu te enviarei para os gentios de longe. Não, Senhor, não, mas Saulo, não vão receber teu testemunho. Não, Senhor, mas eu apedrejei Saulo, eu sei tudo que você está dizendo. Mas eu sou o teu líder, Saulo. Eu estou dizendo, sai de Jerusalém. Não, mas Senhor, eu vou ficar. Tá bom, então fica. Imagina, Jesus quando olhou pela vida de Saulo, ele olhou milhares convertidos pela vida dele. Jesus olhou pela vida de Saulo e viu milhares de terreiros de macumba desfeitos, obras do diabo desfeitas, o diabo fugindo que nem barata tonta, que nem rato querendo se esconder no esgoto. O Senhor viu os aventais de Paulo para passar e coisas estrondosas acontecerem, o nome dele glorificado e Paulo ser galardoado. Mas é a criatura querendo discutir com o Criador, é o súdito querendo discutir com o rei, é o servo querendo combater com seu Senhor. Jesus poderia dizer para Saulo, Saulo, tu sabe mais que eu? Podia repetir para Saulo o que disse para Jó, onde estavas tu quando eu criei as estrelas da alva que cantavam? Onde estavas tu, Saulo? Quando eu criei os mares e determinei portais para eles e disse, daqui não passa, só com a minha ordem. Onde tu estavas? Onde estavas tu quando eu criei os animais poderosos dessa terra? Tu pode combater com algum deles? Tu pode combater contra um leão de mãos vazias? Contra um tigre? Contra um leviatã? Um hipopótamo, um jacaré, tu pode pegar eles de mãos vazias? Se tu não consegue nem vencer uma das minhas criaturas, quem tu está discutindo comigo, cara? Desses seres aí quase irracionais. Se você não vence nem eles com toda a tua inteligência, o que tu está discutindo comigo? Mas Saulo, não, Senhor, esse povo conhece que eu era um perseguidor da igreja, eu era um perseguidor de Estevão, eu mandei apedrejar Estevão, as vestes dele ficou aos meus pés, eu sou o cara, meu irmão, o cara é Jesus, ele é o cara. Jesus é o cara, irmão. Não passa desse nome.
Nem queira se comparar. Fala o que Deus te mandar falar. Mas não tenta, na tua própria concepção, ultrapassar limites de servo, de pó e cinza. Não tenta ultrapassar isso. Então, meu irmão, líderes sofrem, mas sofrem quando Deus mostra. Está vendo aquele? Olha o meu projeto. E a gente diz, que glória, que coisa tremenda. Aí passa um tempo e Jesus diz assim, está vendo aquele? Olha o meu projeto. Você diz assim, ué Senhor, não estou vendo nada. É porque já não há mais nada. Como dói. Como dói, Jesus. Isso dói. Isso não tem consolo, isso dói. Isso dói, irmão. Porque tudo que a gente quer é que Deus levante um povo, que quando esse povo passe nas ruas, as pessoas dentro de suas casas sintam o diabo sair de si. Tudo que Deus quer e um líder quer é um povo que quando passar na rua, na frente de um hospital, lá dentro os enfermos sejam curados. Tudo que se quer é isso. Como casos que eu vi, conheci e vivi, de pessoas dizerem assim, pessoas chegar para você e dizer assim, rapaz, você viu naquele dia que você passou, que estava conversando eu e a fulana? Vi. Ela falou que quando você passou, ela sentiu algo tão bom, tão poderoso, que ela quase que foi atrás de você. Ela sentiu, quando você passou, ela sentiu uma paz incrível que ela já não sentia há muito tempo. Ela quer ir lá na tua igreja. E aí, irmão? Isso não é utopia, não. Isso é fato. Anda com Jesus. O que Deus quer é um povo cuja sombra ainda desfaça as obras do diabo, cujas vestes levante os mortos, sim, cure os enfermos, muito mais os mortos e enfermos espirituais do que os naturais. Porque apesar de nós termos aqui o ministério de cura do corpo, o que mais Deus tem tratado é da cura da alma e do espírito. Então, meu irmão, atente para essa palavra de Moisés, né? Moisés não falava muita besteira não, irmão. Muito é assim uma forma de falar tranquilo, né? Não vejo Moisés falando besteira, mas é o nosso dia a dia do papo. Moisés não era um cara de falar besteira. E se ele disse isso, ei Josué, tu tá com ciúme por mim? Ou seja, algumas coisas dá a entender o seguinte, tu tá com mais zelo desse povo do que eu? Porque qual foi o problema de Josué ali? Pode-se pensar em algumas coisas, mas uma delas é que Josué queria ver Deus falando só através de Moisés. Se não fosse Moisés dizendo assim, diz o Senhor, Josué não queria ver mais ninguém. Pode ser que ele estivesse com isso na cabeça. Ou quem sabe Josué estivesse preocupado, não, vai que essa gente que está lá profetizando, ele nem ouviu a profecia, foi um outro homem que trouxe o recado, ele não ouviu nada, e aí tem outro problema, né irmão? Não, porque o irmão que me falou, ele é fiel, meu irmão, fiel é Deus. O que tem título de fiel é Deus. Eu sou a fiel testemunha, é Ele, o eu sou. Cuidado com esse papo de me contaram, me disseram, ou até mesmo eu vi. Cuidado, hein, irmão. Porque a revelação de Deus é superior ao que eu possa ver e tocar. A revelação de Deus é superior até aquilo que eu possa tocar. É ou não é? Se é, guarda a lição. Não, irmão, porque sabe o que acontece, irmão? Eu vi a cena assim, assim, assim. Viu mesmo, é? E eu ouvi que falou isso, isso e isso. Ouviu mesmo? Parabéns. E o que Deus tem a dizer sobre isso? Se você viu e ouviu e ficou no que você pensa, meu irmão, você ainda tem 100% de chance de estar cometendo um erro muito grave. Muito grave. Então, Josué podia estar dizendo assim, não, vai que estão profetizando mentira, engano no arraial, mas Moisés não se preocupou com aquilo.
Então, meu irmão, atente para essa grande glória. Quem não é líder, tem que ser liderado. Embora alguns líderes deem liberdade total para os liderados falar e sentar à mesa, por mais que um líder seja humilde, ele não deixará de ser líder. Na hora que tiver que tomar decisão, ele não vai tomar a decisão de ser amigo ou colega, ele vai ter que tomar a decisão de líder, porque se ele não tomar a decisão de líder, ele deixa de ser líder. E quando um líder de Deus chega num patamar, ele joga qualquer coisa, ele aposta qualquer coisa, mas perder isso que ele sabe que recebeu dos céus é difícil. Ele não gosta de jogar com isso. Ele põe à prova. E se alguns tiverem que morrer, que morra. Mas a liderança que Deus institui na terra, ela tem raízes profundas. E diz mesmo, se todos tiverem que morrer, morram. Mas o ministério tem que ficar de pé. Até aqui, irmão, nos tem ajudado o Senhor. A paz do Senhor, amada igreja. Pastor, a visão que o Espírito de Deus me deu, eu via um mar muito grande, muito profundo. E vi também, pastor, pessoas mergulhar neste mar. Só que elas mergulhavam no raso. E o Espírito de Deus me fez entrar dentro do mar e avistar no profundo uma concha, e havia ali uma pérola. E o Espírito de Deus mandou dizer, tem que mergulhar. Para sobreviver nesse ministério, tem que mergulhar. Amém, pastor? Aleluia. Conta aí. Paz a todos, a honra e a glória seja dada ao Senhor nosso Deus, amém, Deus? Eu vi no começo do culto um cabo de aço. Esse cabo estava no alto e eu não vi em que ele estava preso. Eu vi um irmão que não está aqui dentro caminhando sobre esse cabo de aço. E esse irmão tinha dificuldade de caminhar, quase que ele cai. E eu não vi o final, pessoal, desse cabo de aço, porque a estrada era muito grande. Amém. Durante os louvores do começo, eu vi adentrar a igreja, pastor, 7 anjos de pedra. E esses anjos tinham nas mãos, um saquetel. Durante o segundo louvor, para o terceiro louvor, eu vi quando um tentou passar para entregar alguma coisa que estava dentro desse saquetel, e o outro parou, olhou para o Senhor e disse para ele esperar. E durante aquele segundo louvor, para o terceiro louvor, eu vi quando esses anjos saíram e tiraram desse saquetel pó de pedra e colocou na mão de cada um. No terceiro louvor, eu via, pastor, naquele mover que aconteceu aqui, um homem de branco passear sobre a igreja. Ele colocava as mãos na testa de alguns e as pessoas caíam. Só que ele segurava. E deu para ver bem, irmã Paula Santana, quando ele colocou a mão na testa da irmã, a irmã caiu para trás e ele segurou, irmão. Louvado seja Deus. E ainda nesse louvor, eu via, pastor, um findar de um monte. Eu vi um número. O número era o número 50.
Esse número, ele estava escrito em ferro. Em cima dele estava escrito tempo. E também estava em ferro. E Deus me deu uma palavra, pastor. E assim diz o Senhor: eu só não mudei os tempos e as estações por tua causa, Elias. Aleluia. No momento da palavra, quando o Senhor falava sobre nós andarmos e pessoas serem curadas, eu vi uma coisa inversa, pessoal. Eu vi nós passarmos, vi pessoas atirando pedra, um pedaço de pau na mão, tentando nos matar. E esse caminho era o caminho do Santo Cristo. Amém. Eu vi as costas de uma pessoa e essas costas estavam nuas, sem camisa, né? Então veio uma espada, sem auxílio de mãos, e ela cravou por dentro da pele dessa pessoa. Pegou uma parte da pele e ficou ali embainhada, como se fosse a pele da pessoa fosse a própria bainha dessa espada. E o entendimento que eu tive foi esse. Essa espada é a restauração. Ela precisa ferir a sua própria carne, a sua própria pele, para você poder ter ela. Sem essa ferida na própria carne, que são as renúncias, ninguém vai adiante. A restauração, ela precisa ferir o próprio restaurador. Amém. No momento do louvor do irmão Vasco, eu fui levado para fora do globo terrestre. E ao chegar fora do globo terrestre, eu vi um anjo que rodeava o globo terrestre. E enquanto ele rodeava o globo terrestre, ele tinha um grande lápis na mão. E ele ia anotando nomes. E esses nomes são das pessoas que estão ouvindo o culto pela internet. Amém.